bom dia a todos, todas, todes. É uma alegria estar com vocês aqui nessa plenária setorial. Eu compartilhei com vocês um documento que traz um desenvolvimento maior do que eu vou apresentar aqui, mas eu organizei uma apresentação aqui para facilitar essa exposição. Quando nós falamos de economia solidária, é muito importante que a gente tenha claro qual é a concepção de economia solidária que nós temos, porque isso eu acho que faz muita diferença nesse debate. Há uma visão da economia solidária de sobrevivência, ou seja, gera renda para as pessoas, né? Diminui um pouco a exclusão econômica que elas estão, a privação que elas vivem, mas é isso. Então, essas práticas de economia solidária que ficam nessa forma, não tem patrão, nem empregado, etc., mas não consegue sair dessa situação. Existe um segundo tipo de prática de economia solidária que, além de gerar trabalho, renda para as pessoas, buscam enfrentar a forma capitalista de opressão, né? Então, tem uma visão de organizar empreendimentos autogestionados, solidários, no sentido de enfrentar a reprodução do capitalismo, a espoliação, expropriação, enfim, no crédito, moeda social, criar uma outra moeda, que é a nossa, e a gente resiste, etc. Mas também não consegue fazer essa passagem de construir o novo, não é? E o que a gente pode chamar de economia solidária de libertação, é assim que eu estou chamando, que além de atender às necessidades, além de enfrentar essas formas de exploração do trabalho, de expropriação do intercâmbio, de espoliação no crédito, buscam construir novos modos de produção, novos sistemas de intercâmbio, novas formas de crédito, tá certo? Construir uma nova sociedade, como já dizia o Serginho antes, né? Que não só gere renda, suprima as privações, mas que realize o bem viver das pessoas e das comunidades de forma ecológica e sustentável. Então, acho que esse é uma primeira chave importante para nós, de qual economia solidária nós estamos falando. Que pode ter muita política pública para a economia solidária de sobrevivência, e que não vai mudar o sistema. Ou muita discussão ideológica de transformar o capitalismo, mas que não avança concretamente para construir o novo. Então, é importante ter claro esse pano de fundo inicial. Nós temos no Brasil hoje, pelo mapeamento, 1.423.631 pessoas que participam aí dos empreendimentos de economia solidária. Na sua maioria em associações, 60%, depois cooperativas, quase 30%, grupos informais, 8%, e sociedades mercantis, aí são 1 e pouco por cento. Então, esse é um setor que já está organizado, somos nós. Agora, o que é que nós fazemos do nossa força? Nós fazemos uma economia solidária de sobrevivência, cada um num canto, buscando a sua renda e acabou. Fazemos uma economia solidária de resistência, querendo construir uma coisa nova no discurso, etc., mas na prática ficamos cada qual num canto. Ou fazemos uma economia solidária de libertação de fato, integrados. Então, do ponto de vista de uma estratégia do PT, eu acho que é fundamental que tenhamos ações orgânicas de educação popular no campo econômico, a ser desenvolvida de maneira coordenada em nível nacional, regional, não é? Local, para organizar circuitos econômicos solidários, que é o que eu vou apresentar aqui mais adiante, que estejam conectados em redes de economia solidária com essa visão que o Serginho já falou mesmo, de uma plataforma nacional, todos conectados em rede em nível nacional. Para superar essas economias de opressão, tem um áudio aberto aí. Gente, tem por um favor, áudio tem um aberto microfone aberto aí, por favor. Puder fechar, por favor. Para superar essas economias de opressão, né? E para avançar nessas economias de libertação. Então, o governo do PT, ele tem que implementar a política pública no sentido de fortalecer ações autogestionadas desses circuitos. Não basta só querer transferir renda ou organizar um empreendimento em algum lugar que fique isolado e perdido. É preciso consolidar os circuitos e é preciso constituir as redes integrando esses circuitos. Então, aqui eu trago alguns elementos aí para que a gente possa ver as diferenças entre esses circuitos econômicos do capital e esses circuitos econômicos, dessas economias de opressão e essas economias de libertação.
Dava para detalhar muito cada coisa dessa, mas, em síntese, fica claro, né, que para cada relação social, ela tanto pode ser opressiva como libertadora. Então, essas economias de opressão, elas exploram o trabalho, gerando mais-valia e realizando lucro. Faz a expropriação no intercâmbio, quando alguém vai comprar, paga muito mais do que o produto vale e o custo da distribuição. A privação no consumo de tanta gente que fica excluída do consumo, a espoliação no crédito, pagando taxa de juro excessiva, né, muito além do custo do próprio serviço do crédito, a concentração do valor econômico produzido, a degradação dos ecossistemas, gera marginalização e exclusão na interação social, é antidialógica, não é? Como diz o Paulo Freire, né, opressão antidialógico. Há uma dominação sobre os outros na relação do poder, o objetivo desse poder é conquistar, do ponto de vista cultural, tem a invasão cultural, como diz o Freire, relação com o outro de competição, individualismo, no vínculo interpessoal cria divisão comunitária, né, a exclusão das pessoas, na coexistência gera isolamento, a conformação social manipula os indivíduos em função dos interesses privados, o vínculo social é de indiferença e de segregação. Já as economias de libertação, por outro lado, têm um trabalho colaborativo e solidário, faz um intercâmbio com apropriação equitativa, no consumo busca a satisfação de todos, no crédito busca a reciprocidade na comunidade em doação para que não falte a ninguém o recurso necessário, na apropriação do valor faz a distribuição, na interação com o ecossistema busca o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, na interação social faz o acolhimento das pessoas, faz a integração, é uma economia dialógica, porque é um processo autogestionado coletivamente na gestão do poder, tem o objetivo de servir as pessoas e não de conquistar, busca uma síntese cultural da diversidade das culturas e visões que vão dialogicamente se compondo, avança numa perspectiva de cooperação e comunhão na relação com os outros, busca uma união comunitária, como diz o Paulo Freire, né? Na coexistência, avança numa perspectiva de socialização, organização coletiva pelo bem comum, vai numa perspectiva da solidariedade e da agregação. Então, esses indicadores aí dão condição da gente perceber, né, de poder identificar o que é uma economia opressiva, o que é uma economia libertadora com essas características. Mas, em resumo, as economias de libertação, elas se dedicam à eliminação das diferentes formas de opressão, a construir esses modos solidários de produzir, intercambiar, de fazer crédito, consumir, proteger o ambiente, democratizar o poder, realizar integração social, diálogo intercultural para o bem viver de todas as pessoas e de todos os povos. Muito bem, então entrando no tema dos circuitos, o que são esses circuitos econômicos? Os circuitos do valor econômico, eles abrangem toda a metamorfose do valor, né? Tem muito estudo econômico sobre isso, o Marx foi quem mais aprofundou esse tema, né? E ele tratou do valor capital, né? Hoje a gente tem que tratar do valor solidário também. Naquela época ele se concentrou sobre o valor do capital. E nessa metamorfose, nesses circuitos do valor, o valor assume diversas formas. A forma dinheiro, tá certo? Que depois é investido em meios de produção, em meios de circulação, também em meios de crédito. Esse investimento lá na produção gera produtos que depois vão circular no mercado, vira mercadoria, que é vendido, volta na forma de dinheiro, realiza mais-valia, gerando lucro para o capital produtivo. Também tem o circuito do capital de comércio, que simplesmente compra, vende, mas também realiza uma parte do lucro, que é aquela mais-valia inicialmente produzida, e também tem o circuito do capital de crédito. Então, aqui sempre tem entrada, saída de valor e realimentação de valor. No caso dos circuitos do capital como um todo, eu já avancei aqui, né? Nós temos esses diferentes anéis do capital produtivo, comercial e creditício, e os valores aí são acumulados. Agora, o nosso valor produzido na economia solidária acaba sendo acumulado também no circuito do capital. Por quê? Porque quando a gente vende pelo mercado, o comércio realiza lucro em cima do nosso produto. Quando a gente fornece para um capital produtivo, também vai ser parte do valor nosso produzido vai ser incorporado lá. Quando busca crédito no mercado capitalista, a mesma coisa. Então, os valores que a gente gera na economia solidária são incorporados lá. Agora, no caso da reprodução ampliada do nosso valor, é possível superar isso. É possível sair dessa subordinação ao capital. De que modo? Organizando esses circuitos. Nesse caso, a gente consegue realizar os valores de uma forma solidária que cria fundos comunitários.
uma parte daquele valor que era acumulado pelo capital comercial, capital produtivo, capital creditício, acaba sendo realizado como excedente de valor dos nossos fundos, autogeridos pelas nossas comunidades. E essas comunidades podem ser organizadas de diferentes formas, em cooperativa, outras figuras jurídicas, né, que assegurem uma institucionalidade democrática e popular que é necessária para as ações de libertação econômica, no nível local, regional e nacional, organizando essas redes de circuitos econômicos nesses vários âmbitos. Então, a gente pode dar aqui alguns exemplos didáticos, e o texto lá desenvolve de forma mais ampla. Me deram um tempo bem curto aqui para falar, então eu vou bem me manter dentro do tempo que me foi me dado e vou resumir bem o argumento. Mas a gente pode fazer aqui alguns exemplos. Então, se a gente imagina assim, que num bairro, né, urbano ou num povoado rural, né, uma comunidade ribeirinha, né, essas comunidades organizam um circuito econômico solidário. E esse circuito tem duas coisas importantes, um empório e um fundo. O empório, o que que faz? Ele mediatiza as compras das pessoas. Então, todo mundo, aquilo que a gente compraria no mercado em geral, a gente vai comprar no nosso empório. Não vou mais no supermercado, vou comprar no empório da economia solidária. Aquelas coisas que a gente compra todo mês. Aquela margem que antes ia ficar lá no capital comercial, agora vai para onde? Para o nosso fundo de economia solidária, que vai ser autogestionado pela nossa própria comunidade. Então, esse empório pode ter várias formas. Ele pode ser uma plataforma online que recebe os pedidos toda semana, totaliza as compras e depois entrega na casa das pessoas. Isso a gente tem um exemplo aqui em Curitiba, que nasceu assim, que foi o Circuito Econômico Solidário aqui de Curitiba, que tinha o seu empório, que hoje se converteu aí no empório em Andessi, né? Pode ser um supermercado do povo também, que como existe lá na Inglaterra e em outros lugares. A comunidade se reúne e monta o seu supermercado, e é a propriedade deles. Eles vão lá e compram quando quer, o quanto quer, etc. E também trabalham um dia lá por mês e ganham desconto. Pode ser um barco armazém que vai nas diferentes comunidades e faz toda a logística facilitada aí na Amazônia. Pode ser um caminhão armazém, como tinha aqueles caminhões aí da Cobal, né? Que já teve aqui no Paraná também essas experiências. Barraca de feira, as pessoas vão lá na semana, retiram o produto. Pode ser um ponto fixo da Rede Brasileira de Comercialização Solidária, né? Que tem tantos aí pontos fixos no país. Então, aí no empório, as famílias vão comprar tudo que elas compram no mercado convencional. Não é só produto da economia solidária lá. Lá tem de tudo. Tudo que eu precisar comprar, vou achar no empório. E aí, com isso, o que era o lucro que antes ficava no mercado, agora vai ficar no nosso fundo de economia solidária. Então, vamos fazer dois exemplos aqui, três exemplos. Eu já estou falando 13 minutos aqui, me deram 20, eu tenho 7. Então, vamos ter três exemplos aqui para a gente ver o que isso acontece na prática. Um primeiro exemplo, 500 famílias. Mobilizar 500 famílias é difícil. É verdade, é difícil, né? Transformar um país eu acho que é mais difícil, né? Mas, enfim, 500 famílias. O exemplo que vem lá na frente depois é a metade disso. Mas 500 famílias de um bairro organiza o seu empório e vai fazer compra nele. Cada família compra R$ 200. Veja só que R$ 200 está abaixo da linha de pobreza para uma pessoa só, com o dado atual. Mas eu estou colocando aqui, ainda que fosse para baixo da linha de pobreza de uma só pessoa comprado nesse empório, e com 5% desse faturamento indo para o fundo. Qual que é o resultado disso? Se 500 pessoas compram R$ 200, nós temos 100 mil de faturamento, 100 mil de faturamento por mês. Faltou um zero ali na projeção ali. São R$ 100 mil de faturamento por mês. Isso quanto que dá de faturamento por um ano? Vai dar R$ 1.200.000. Se 5% desse faturamento fosse para um fundo, e não é um número alto, porque o mercado de vizinhança dá 3,6% de lucro líquido, com nossa organização solidária chegar a 5% não era difícil, nós temos no fundo, num ano, R$ 60 mil acumulado. Da onde saiu esses R$ 60 mil? Do consumo que as pessoas fazem todo mês, de R$ 200, que elas compram onde? Que elas compram nos mercados capitalistas aí. Mas se comprasse no nosso empório solidário, a gente tinha um fundo de 60 mil num ano. Agora, no exemplo 2, o que a gente faz? A gente projeta isso considerando os empreendimentos econômicos solidários já do país, que nós já temos.
Está lá mapeado, 1.423.631 pessoas participam. Se cada participante for de uma família diferente, muito bem, nós temos esse número de famílias. Também comprando R$ 200 por mês, gente, que é um número abaixo da linha da miséria no Brasil, né? Da pobreza extrema, conforme o último cálculo aí, que daria R$ 8 e pouco por dia por pessoa, né? 5% disso vai para o fundo. O que é que nós temos aqui? Veja que coisa impressionante, né? Nós temos esse valor aí de faturamento mensal de 284 milhões de reais. Entendam, se cada empreendimento nosso da economia solidária hoje gasta R$ 200 por mês comprando no mercado capitalista, está dando um faturamento mensal de 284 milhões para esses empreendimentos capitalistas. Por ano, está dando um faturamento a eles de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Esses valores poderiam ser gastos nos nossos empórios solidários, e que nós não temos. E se 5% disso daí ficasse nos nossos fundos de economia solidária, no ano, nós teríamos 170 milhões de reais nos nossos fundos de economia solidária, autogestionados pelas nossas comunidades, para a gente fazer o que a gente quiser, do ponto de vista da estratégia de libertação econômica do nosso país. Então, o que nós temos aqui? Que o nosso poder de consumo hoje está realimentando a acumulação capitalista do capital comercial. E nós não temos a capacidade, embora tenha aí a rede de comércio solidário nacional, de atender as nossas próprias necessidades nos nossos empreendimentos. Por quê? Porque quando a gente organiza um empreendimento comercial, a gente quer vender o produto da economia solidária. A gente não está pensando em atender as nossas próprias necessidades de consumo, tá certo? É essa a virada que a gente tem que dar aí. Então, o que acontece se a gente pensar nesse tipo de estratégia aplicado para o país inteiro? Se a gente pensar nessa transformação econômica, política e social do país com a aplicação desses fundos. A gente pode fazer um exemplo didático aqui. Se tiver 225 famílias, cada uma consumindo R$ 200 por mês, totalizando R$ 45 mil de faturamento desse empório, com o excedente desse empório, que no caso aqui eu calculei em 8%, pensando aí na realidade concreta desses supermercados do povo, do Empório em Andessi, de outros empreendimentos de economia solidária, 8%. O que aconteceria, né, se esse valor fosse investido de forma correta todo mês, para expandir essa rede, para criar novos empreendimentos, para atender nossa necessidade de consumo? Quanto tempo levaria para a gente atender as necessidades de consumo das 69 milhões de famílias do país, que existe no Brasil, conforme o IBGE, e que consomem todo mês 386 bilhões de reais que são consumidos por essas famílias no país, o consumo das famílias. Então, se a gente partisse de uma coisa assim, é só didático isso aqui, só para vocês verem o potencial. Se a gente parte de um único empório, de um único circuito, que tem um investimento inicial circulante de 41 mil, que é o tal capital de giro, né? 83 mil de investimento fixo, esse 8% que eu falei ali de excedente líquido. 5% a gente vai ampliar o circulante, 2% vai guardar num fundo para criar novos empórios, 1% para distribuir produto de graça, para atender esse consumo final de 386 bilhões. Esse empreendimento, para ele nascer, o empório para nascer, necessita faturar 45 mil. E depois que ele chega a 325 mil, não dá mais, tem que criar um segundo. O que acontece com uma lógica como essa? Vocês já ouviram falar dos esquemas de reprodução do capital do Marx, né? Lá do livro 2. Aqui a gente tem um esquema de reprodução do valor social na economia solidária. Isso daí está lá no primeiro volume da Economia de Libertação. Então, o que a gente tem aqui? São esses valores, o valor circulante, que depois é vendido, vira um produto que gera um excedente, que uma parte volta aqui para o circulante da etapa seguinte, outra parte que vai para o fundo, aí no começo tem só empreendimento, e lá no final a gente tem um milhão de empreendimentos. Então, o que dá aqui de resultado? Quais são os resultados alcançados? Vejam só, seguindo essa lógica, isso aqui é ciência econômica, aqui ninguém está inventando nada,
se esses empreendimentos funcionarem assim como está previsto aqui, o que, que nós temos? Em 329 meses, ou seja, em 27 anos e meio, nós conseguimos atender todo o consumo das famílias do país, conseguiríamos, né? Qual seria o valor das nossas forças econômicas? Teríamos investimentos em capital fixo, circulante e movimentação, mais de R$ 1 trilhão. Quanto que dava para emitir de moeda social com os dinheiros acumulados nesses fundos? 156 bilhões em moedas sociais dava para ser emitido. Quanto a gente já teria dado de produto em consumo, que poderia ser também plantas produtivas, como das padarias comunitárias, né, que uma padaria dá o investimento para uma outra planta produtiva, 78 bilhões de reais já dariam para ter sido distribuídos. Quanto dava para oferecer por mês de produto de graça? Mais de 3 bilhões de reais. Qual seria o número de empreendimentos? Aqui depende, né, da forma como se calcula, mas daria para ter mais de 1.100.000 empreendimentos organizados no país. Então, já estou avançando para concluir, nós temos um impacto grande. Se a gente pensa que no Brasil hoje existe 18 milhões de empresas ativas, né, e que a PEA do Brasil é de 96 milhões de pessoas, que a gente tem 14 milhões de desempregados, com essa estratégia dava para criar um monte de empreendimento na área do comércio, gerando trabalho, distribuindo renda, ocupando as famílias, criando capacidade de investimento na economia solidária. Aqui vocês veem a projeção, né? Ela parece que é só depois de 15, 20 anos que essa projeção estoura do ponto de vista geométrico, mas não é. Ela vem crescendo mês a mês, ano a ano. E concluindo, então, o que, que nós temos aqui? Essa é a minha última lâmina aqui, né? Uma rede nacional de circuitos econômicos solidários interconectado por uma plataforma nacional online. Essa plataforma não é a plataforma do PT, é uma plataforma da economia solidária, mas o PT tem que fazer um esforço gigantesco para a gente consolidar isso. Uma plataforma nacional online de propriedade dessa rede de circuitos, autogestionada por ela, para facilitar essa conexão nacional entre os circuitos locais, entre os fornecedores, consolidar as cadeias de suprimento, de logística, envolver os modais de transporte, realizar a integração nacional dos participantes dessa rede nos seus fluxos econômicos, de poder, de conhecimento, fortalecer a ação estratégica de informação, comunicação, educação popular, para essas ações conjuntas em nível local, regional, nacional. Essa transformação, então, do processo como um todo, começa substituindo os anéis do capital comercial e do capital de crédito, porque a gente passa a fazer crédito dentro do circuito e pode atender as demandas na esfera do comércio. Usando os valores do fundo, a gente vai criando novas iniciativas também nessa área de circulação. Mas, na sequência, pode substituir também os anéis do capital produtivo, criando empresas na área da produção de caráter solidário e ecológico. E, desse modo, concluindo, a gente faz o processo da libertação econômica ao longo do tempo, que vai substituindo os circuitos econômicos capitalistas por circuitos econômicos solidários. Então, essa daqui era a exposição que eu tinha para fazer inicialmente, deixando claro o seguinte: existe sim uma possibilidade real da gente desenvolver uma estratégia de superação desse sistema econômico, desse modo de produção, desse sistema de intercâmbio, desse sistema de crédito. Ninguém está desenhando cenários impossíveis. Nós estamos partindo da realidade concreta do nosso consumo e da nossa capacidade organizativa. Se isso for feito de maneira estratégica, a gente é capaz de chegar nisso. Agora, se ficar fazendo economia solidária de sobrevivência, nós nunca vamos sair disso que nós estamos. Se ficar no discurso fazendo economia solidária de resistência e continuar indo comprar o que precisa lá no mercado capitalista, nós nunca vamos sair disso. Nós temos que organizar, de fato, uma estratégia que avance nessa perspectiva de construir uma economia solidária de libertação. Essa é a minha contribuição aqui para o nosso debate inicial. Com respeito ao tema da plataforma, nós vivemos hoje o capitalismo de plataforma. Todas as formas de exploração do trabalho estão cada vez mais mediadas pelas plataformas digitais. Toda a produção, ela hoje depende dessas plataformas, quanto à circulação, como sistema financeiro, especialmente. Então, no fundo, há, de fato, o capitalismo de plataforma, é o que a gente pode chamar dessa nova etapa do capitalismo. E, por outro lado, nós temos que construir a economia solidária de plataforma.
ou seja, viabilizar que através das plataformas possamos conectar nossas cadeias produtivas, viabilizar nossas estratégias de comercialização, de crédito, etc. Hoje em dia, qualquer um aí compra produto da China, nessas plataformas aí, entra aí, escolhe, compra e recebe em casa. E o capitalismo se tornou isso. Nós, da economia solidária, há muitos anos poderíamos estar à frente nisso, né? Mas nunca foi muito bem entendidas essas estratégias de rede e que integram as plataformas digitais como mecanismos, né, para potencializar a economia solidária. Então, esse é um ponto, e eu vou compartilhar com vocês aqui também um link de um texto que foi publicado recentemente aí pela Rede Jubileu Sul, que trata da dívida, onde se apresenta o capitalismo de plataforma e a economia solidária numa estratégia de plataforma organizando circuitos. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que essa plataforma que a gente precisa construir, eu acho que não deve ser a plataforma do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal. Essa plataforma tem que ser propriedade dos empreendimentos econômicos solidários, tem que ser propriedade da sua rede de circuitos. Então, o governo federal tem que dar o apoio, o suporte para todo o desenvolvimento tecnológico, tudo que seja requerido. Mas a propriedade dessa plataforma e a autogestão dela tem que estar nas mãos, sob o controle dos empreendimentos de economia solidária. Então, esse é um ponto que eu faço uma distinção aqui com a proposta já levantada anteriormente. A outra coisa é esse tema das políticas de Estado e políticas de governo. De fato, é muito interessante que as políticas de governo se convertam em políticas de Estado, no sentido de que elas perdurem ao longo dos governos, entra governo, sai governo, e aquela política permanece. Mas o que faz com que uma política de governo criada por um governo se converta numa política de Estado não é o fato de que a gente dá um nome para ela como política de Estado, é a hegemonia das forças sociais, da luta de classes, dos processos de disputa social que fazem com que alguma política permaneça e outra caia. Então, por exemplo, houve um grande debate dessa história da economia solidária como política de Estado, política de Estado. Veio o governo Michel Temer, o que foi que ele destruiu? Com a própria CLT, que estava aí desde os anos 30. Então, qual é a política de Estado, na verdade? E o que é a política de governo? O que as forças hegemônicas estiverem lá capazes de destruir do que foi construído antes, elas terão condição de fazer. E eu lembro aqui uma frase do Marx, né? O Estado que foi criado como um aparelho de dominação das classes não pode ser ele usado como uma forma de libertação da classe trabalhadora. É preciso que a gente transforme esse Estado, que a gente crie uma nova institucionalidade. E, para mim, essa nova institucionalidade vem da onde? Vem dessa rede de circuitos econômicos solidários organizada com autonomia, com autogestão. Se nós tivermos milhares de comunidades econômicas organizadas no país, integradas em estratégia de rede, com seus fundos econômicos nessas proporções que vocês viram aí, o poder que esse setor organizado da sociedade civil, como o poder popular, tem de definir uma hegemonia econômica para o país, vai acabar determinando a forma institucional, a forma social que se organiza essa sociedade. Então, eu vejo assim esse debate, acho muito importante essa discussão, né? Que não seja só uma política de um governo, mas política de Estado. Mas a gente deve desmistificar isso também, porque a política de Estado não é porque agora a gente deu um outro nome para ela, ou pôs na Constituição aquilo que agora ficou como de Estado, porque até mesmo a Constituição pode ser mudada. Então, o exemplo aí da CLT e o governo Temer é que o legislado depende, que o combinado, que o acordado fica acima do legislado. Então, isso é o fim da CLT. E isso foi um governo. Então, acaba-se com a política de Estado, né? Então, eu acho que esses são dois temas que eu queria colocar no debate. O tema da plataforma, que deve ser propriedade dos empreendimentos, das redes, dos circuitos, para a autogestão deles, democrática, né? E, por outro lado, a importância do governo, dos governos federal, estadual, municipal, investirem todo o apoio que puder de políticas públicas para consolidar essa rede de circuitos econômicos solidários autogestionados com as atividades de educação, comunicação, tudo que tem que ser feito, né? Compras públicas, etc. É isso.